tive que me tornar esposa. Eram coisas que não passavam na minha cabeça naquela época. Não que um dia não fosse passar, mas naquela época não era. Para muita gente, poderia ser, tudo bem, aconteceu, vamos seguir em frente. E foi isso que a gente fez. Só que teve um baque na minha vida que eu não esperava, que foi onde entrou o transtorno de ansiedade durante a minha gestação, né? Especificamente aos 6 meses após o meu casamento. E eu não entendi o que era aquilo, né? Nunca tinha visto pessoas terem. Não tenho históricos de pessoas que tinham transtorno e tinham crise de ansiedade. E eu estava ali, sempre tendo principalmente as questões físicas das crises de ansiedade. Se passaram, eu tive o parto, e aí me veio a depressão pós-parto. Só que qual foi o ponto da depressão pós-parto? O ponto da depressão pós-parto foi que eu não enxerguei que aquilo era uma depressão, até porque eu achava que depressão era só a pessoa que estava fechada, que sentia vontade de morte, desejo de morte, tentativas de suicídio. E apesar de não ter as tentativas, eu tinha um pensamento. E quem estava ao meu redor também não enxergou este adoecimento, né? Porque como foi a minha forma de adoecer? Não querer ficar perto da Heloísa. Eu comecei a sair para trabalhar muito cedo e as pessoas falavam, você tá doida, você tá doida. E ali talvez era uma forma de sair um pouco daquele mundo, né? Entender comigo que eu também poderia ter o outro mundo. E aí aquilo foi adoecendo, porque eu trabalhava à noite, chegava de manhã, ela estava acordada, o Thiago nervoso, tendo que cuidar de um recém-nascido. E a gente foi levando essa vida sem entender que aquilo era um adoecimento, não só que a maternidade era difícil. Anos se passaram, tive muitas questões com outras mães que talvez também não enxergavam e achavam que tudo que eu estava sentindo era exagero. E era muito difícil, porque eu falava, meu Deus, eu estou sentindo isso, é doloroso pra mim. Quando a Heloísa fez 2 anos e meio, comecei uma terapia com ela, porque ela era uma criança extremamente agitada, ela não dormia, ela, assim, muito difícil, chorava por tudo, eu levei ela em todos os médicos, eu já não sabia o que fazer com a Heloísa. Em contato com a psicóloga, ela falou, olha, eu não posso tratar ela se você não se tratar. Eu falei, eu? Ué, pra quê, né? Comecei o tratamento e aí tive esse diagnóstico de depressão. E aí a gente não sabia se a depressão começou na gestação ou se essa depressão começou no puerpério, né? Que é muito comum também. Ou seja, fui lidando com essa situação, não consegui mais fazer a terapia, não consegui levar mais